certo? Isso aqui é um esquema, né, do tubo digestivo do inseto, né? Então você vê que o inseto é formado de cabeça, tórax e abdômen, né? Muita gente confunde muito inseto com outros bichos que não são insetos, né? O inseto ele tem apenas 3 pares de pata, formado cabeça, tórax e abdômen. E aí muita gente já vê uma aranha, um inseto. Não, aranha é um aracnídeo, então é um outro grupo que não tem nada a ver com insetos, né? Então aqui você tem um tubo digestivo, a gente precisa conhecer o tubo digestivo, o caminho que o sangue faz, porque tudo começa lá na camada bucal, né, com as glândulas salivares, com enzimas digestivas vindo da saliva, passa pelo estômago até chegar no intestino posterior do inseto. Então todo esse trajeto do alimento é importante para a gente conhecer a forma como o parasita está conseguindo burlar todas as barreiras que ocorrem dentro do inseto. Então esse estudo que relativo à minha tese de doutorado é justamente para contribuir mais sobre esse conhecimento, esse trajeto do parasito e qual é essa barreira que ele tem que passar. Então, essa é uma das barreiras principais que ele precisa cumprir para poder se transformar também em formas infectantes, né? Porque quando o inseto ele se alimenta de um vetor mamífero, né, ou de um hospedeiro mamífero, então ele suga ali a forma aflagelada, a forma que completamente diferente daquela que ele vai transmitir. Então, esse parasito sofre uma transformação dentro do inseto e para ele sofrer essa transformação, ele precisa passar por essas barreiras. Então, uma delas é a matriz peritrófica, que é essa parte branca aqui que a gente está estudando para ver como é que ela é formada, né, qual a função dela em si, né, e como é que ela se degrada a ponto de permitir que o inseto, né, fuja e migre para a parte bucal, né, e se torne ali, esse inseto se torne um transmissor em potencial. Agora na parte dos resultados, você já tem alguns dados? Sim, a gente já conseguiu verificar analisando algumas análises de microscopia, a gente conseguiu ver algumas estruturas e fizemos alguns testes histoquímicos, né, para confirmar a presença de certas proteínas, glicoproteínas, que estariam influenciando na formação, né, e degradação dessa matriz, né? Então, isso nós já temos alguns resultados já pronto para serem divulgados. Luiz, como você faz a extração da proteína? Bom, a gente, para poder verificar as proteínas da matriz peritrófica desse inseto, que é uma estrutura muito, muito delicada, eu preciso fazer uma dissecção grande dos insetos e requer muita paciência, tempo, né? E eu não posso demorar também, porque como é uma estrutura acelular, então ela se dissolve, eu perco ela rápido, então procuro fazer rapidamente as dissecções, né, e vou para um fixador. Né? O que seriam essas dissecções? Essas dissecções seriam o isolamento da matriz, ou seja, a retirada do tubo digestivo do inseto, né, daquele bolo alimentar que em cima está a matriz, e em seguida eu retiro de dentro da matriz somente o conteúdo alimentar. O que me sobra é somente a matriz peritrófica, ou seja, aquilo que eu falei anteriormente é semelhante à nata do leite quando está quente, que se forma em cima. Ou seja, só é aquilo que eu deixo e coloco em um fixador específico. Né? E o que temos aqui nessa embalagem? Aqui, depois de fazer todo o procedimento de laboratório, a gente produz um gel SDS Page que é de bidimensional. Né? Então esse gel ele verifica tanto por peso molecular, né, e por pH, né? Então você tem aqui as proteínas separadas, né? E esses pontos coloridos é justamente os pontos onde se encontram as proteínas, né? Então a partir daqui nós vamos fazer a extração de cada ponto, né? Esses pontos, como é que eles são visualizados? Através de um programa de computador, né? Ele visualiza para a gente onde estão os pontos, né? Isso é escaneado. E a partir dos pontos a gente faz a extração
desses pontos, que são chamados de spots. Você falou em pontos coloridos, mas o que a gente vê aqui, a cor que prevalece é o azul. Por quê? Isso, a gente é comum no laboratório, né? A gente, porque é um corante, né? Isso aqui é como a Ciblue coloidal, né? Ele dá a coloração azulada, né? Então a gente tem essa visualização, mas temos também outros tipos de corantes que nós poderíamos ter usado, né? Como prata. Então, nesse caso aqui, eu usei um corante que visualizou o azul. E essa espécie de régua aí dentro é o quê? Esse aqui é a nossa... uma forma de controle de pH, né? Então, entre aspas, esta régua, ela mede o pH e a migração das proteínas, né? Como é que elas vão se separando pelo peso, né? E pelo pH, para no final resultar nisso daqui. A gente percebe aqui que uma espécie de película está movimentando. Isso é o quê? Isso aqui é um gel. É um gel isso, é o gel, né? Eu posso tocar, né? Isso é um gel. Ele é um gel, né? Então esse gel, a proteína já está aí fixa, ela não vai sofrer nenhum dano, desde que eu conserve isso aqui em ácido acético, né? E a partir daqui que a gente faz a extração de cada ponto desse, né? E daqui esse material ele é feito um processo de digestão. Após esse processo de digestão, ele foi todo acondicionado e foi feito a identificação das proteínas em São Paulo, né? Nós mandamos o material para que fossem feitas, né, as identificações em um equipamento específico que é o espectrômetro de massa, né? Então ele me deu todas as informações de cada ponto desse que eu tenho. Então ele me deu essas informações e eu já fiz todas as análises delas. E essa identificação demora quantos dias, aproximadamente? O equipamento, ele leva mais ou menos, dependendo da quantidade de proteína. No meu caso, como é uma estrutura muito pequena, né, uma estrutura que teoricamente não se tem registro de grandes quantidades de proteínas, isso levou 2 dias. Né? Mas outros trabalhos aqui dentro do laboratório que chegam a 500 a 1000 proteínas para serem identificadas, isso leva mais tempo. Né? Quanto tempo mais ou menos? Leva uma semana mais ou menos para você fazer toda isso. Eu me refiro à identificação pelo equipamento, pelo espectrômetro de massa, né? Mas o estudo mesmo aqui da gente para fazer análise das proteínas, isso leva para mais de 1 mês. Meu nome é Júlio Daniel do Vale, sou biólogo, trabalho com ecologia de peixes e atualmente estou trabalhando no projeto Cisbiota. É um programa que reúne pesquisadores que trabalham com vertebrados, com grupos de mamíferos, répteis, anfíbios, peixes, aves, e ele busca fazer um levantamento desses principais grupos em várias regiões da Amazônia, pegando desde o norte, sul, leste, oeste. E nesses levantamentos a gente procura informações de como é a estrutura dessas populações, quais são as relações que elas têm com o ambiente ao redor, com a paisagem ao redor. E outro importante vertente desse projeto são as características genéticas. Então, junto com a coleta dos animais, são retiradas amostras para fazer um mapeamento do DNA dessas populações e estabelecer o grau de parentesco entre animais de diferentes locais